Bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto. Temos mais uma oportunidade de nos conectar com o nosso eu. E mais uma live de intimidade, mais uma live de liberdade. Muito bom dia, muito bom dia. Já vamos dar início, só mais um minutinho, e nós vamos refletir hoje sobre o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, capítulo 3 de Marcos, para que nós possamos ir um pouco mais além em nossa compreensão, em nossa capacidade de entender as coisas. Esse processo de intimidade é a possibilidade de liberdade. Bom dia. Quanto maior for a nossa capacidade de liberdade, de intimidade, maior será a nossa capacidade de ter liberdade. Bom dia, meu irmão Lucas. Bom dia, Geni. Bom dia, Dorinha. Bom dia. Paz e luz. Hoje tive que mudar um pouco o ambiente, tá uma bagunça aqui o escritório. Nós estamos gravando o nosso curso e eu tive que mudar o cenário. 6 horas, horário de Mato Grosso do Sul, 7 horas, horário oficial de Brasília. Vamos dar início à nossa reflexão hoje. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que novamente vem nos ensinando sobre as intenções do nosso coração. Eu ainda vou parar e contar quantas vezes tem a palavra coração no novo Evangelho, que é bastante. E o capítulo 3, novamente, nós somos apresentados pela capacidade que Jesus tem de identificar o que está em nossos corações. No capítulo anterior, para a gente refletir, no capítulo 2 de Mateus, Jesus Cristo nos apresenta... Bom dia, Marcos, que honra tê-lo aqui. Jesus Cristo nos apresenta 2 vezes uma cena onde ele identifica o que habitava no coração das pessoas. Para que a gente possa relembrar, quando ele curou aquele amigo que foi levado para os 4, as pessoas argumentavam em seus corações, Jesus Cristo identifica em seus corações. Quando houve a interpelação sobre a blasfêmia, Jesus Cristo também, e a palavra diz assim, Jesus Cristo percebeu em seu espírito que argumentavam entre si. E no capítulo 3, novamente, Jesus Cristo, olhando ao seu redor, com ira, entristecido pela dureza de seus corações. Novamente, nós temos a possibilidade de identificar que Jesus Cristo observa o que está dentro do nosso coração. Esse capítulo 3, ele começa Jesus Cristo voltando para a sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos secas. E eles o observavam se o curariam no dia de sabá, para poder acusá-lo. Quem observava? Os juízes, os fariseus, os doutores religiosos da época. Bom dia, Neide. É engraçado que aqui fica bem claro, eles o observavam. Imagine você em uma situação onde as pessoas te observam, esperando você cometer um erro apenas, para então acusar você de alguma coisa. Parece que isso acontece ainda hoje, né? E ele disse-lhe ao homem que tinha a mão seca, fique de pé, no meio. E ele perguntou, Jesus Cristo perguntou, é lícito no dia de sabá fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar?
E eles, porém, se calaram. Jesus já tinha identificado qual era a intenção dos corações. E mesmo assim, Jesus Cristo proporcionou que eles verbalizassem e dissessem se era lícito ou não praticar algo de bem no dia de sabá. No capítulo anterior, no final, no versículo 27, Jesus Cristo já tinha dito: o sabá foi feito para o homem e não o homem para o sabá, que era guardar o sábado. E olhando, e aqui vem a palavra que nós vamos refletir, e olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada com a outra. O capítulo 3 continua a sua narrativa, e eu espero que você leia por completo o capítulo 3, para que você possa buscar as suas reflexões. Diante das pessoas que estavam ali na sinagoga, dos juízes religiosos, esperando que Jesus cometesse um erro para acusá-lo, aqui neste capítulo, novamente mostra que os espíritos imundos reconheciam Jesus como Deus. E Jesus os mandavam ficar calados, porque ele não queria que ninguém sabia. Lá no versículo 11 fala assim: e os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, porque não os dessem a conhecer. Os espíritos imundos reconheciam que ele era o Filho de Deus, enquanto seus irmãos estavam à espreita para achar uma falha para acusá-lo. E ele continua, ele apresenta novamente a questão de quem ele é, de quem são os irmãos, e eu espero que você leia. Nós vamos parar aqui nesse versículo 5 do capítulo 3, onde Jesus, olhando-os ao redor com ira. Quando eu li essa parte, eu já parei aqui. Como assim com ira? Jesus, olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações. Aí eu fui buscar outra tradução, falei, como assim ira? E nessa tradução também usa a palavra ira. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Diz assim: e olhando-se com indignação, entristecido devido à dureza de seus corações. Eu falei assim, como assim, gente? Jesus ficou puto. Jesus estava puto. Para mim foi essa a compreensão. Vocês estão aqui para me acusar, eu faço perguntas, eu mostro para vocês e vocês ainda estão com o coração endurecido. Como pode? Jesus Cristo era muito calmo, né? Ele podia ter mandado todo mundo para puto que pariu e ele não fez. Em outra tradução diz assim: Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. O que ele quer nos passar nessa passagem? Olhando ao nosso redor com ira. Como assim? É o capítulo 5, é o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, versículo 5. Jesus percebe a intenção dos nossos corações. E Jesus estava ali, percebendo a intenção daqueles que o acusavam, que desejavam matá-lo. Porque depois que ele cura a mão, sem nem tocar, a palavra diz que eles saíram e foram confabular como matariam Jesus. Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens. E ele ficou com ira e entristecido.
porque ele percebeu que no coração daqueles homens tinham maldade. E aí, no capítulo, ele ainda nos ensina que quem blasfema contra o Espírito comete um pecado que não terá perdão. Jesus é o Espírito. Jesus é Deus. E nós precisamos compreender que, de novo, nesta interpretação deste versículo 5 do capítulo 3, ele nos apresenta que nós precisamos cuidar do que está dentro do nosso coração. Paulo, de novo você vai falar sobre isso, de novo eu vou falar sobre isso. Porque ele nos apresenta o tempo todo, cuidai do vosso coração. Quando ele diz, aprenda de mim, ele diz, aprenda de mim que tenho coração manso e humilde. O que habita dentro do seu coração? Nós precisamos ter essa compreensão. E só é possível ter essa compreensão e essa capacidade de buscar aquilo que habita dentro de nós, quando você, de forma corajosa, sincera e honesta, parte para um processo de intimidade com o seu eu, buscando identificar todas as coisas que estão escondidas aí dentro de você. Tudo que você precisa tirar. Todos os dias nós precisamos buscar compreender as coisas que Ele deseja de nós e compreender tudo que habita dentro de nós. A intimidade é um processo claro e concreto de liberdade para as nossas vidas. Nós buscamos constantemente adquirir coisas, sermos livres, sermos vistos pelos outros de formas agradáveis. Mas nós esquecemos que é o processo de intimidade que realmente liberta os nossos corações, que nos faz entender o caminho que nós temos que passar, que nos faz entender que é preciso caminhar pelo deserto, que é preciso passar pelo fogo. Minha mãe dizia, que a minha avó dizia, que o ouro para brilhar precisa passar pelo fogo. Toda lógica, quanto mais você se aprofunda em conhecimento da palavra, você percebe uma lógica de aprendizado, uma lógica de se comportar e a forma como Jesus nos ensina a identificar as coisas que estão dentro de nós, a identificar o que nós precisamos mudar e afastar de nós, a identificar que nós precisamos entrar para dentro para então limpar o que está fora. Todos os dias nós precisamos entrar para dentro. Ah, redundância, Paulo, sim. Entra para dentro de você. Para que você possa de fato limpar o que está fora e resolver as questões que você precisa resolver em sua vida. Todos os dias nós precisamos estar atentos ao que habita em nós. E às vezes você não vai compreender. Quanto maior for a sua caminhada pelo Espírito, você se deparará com momentos onde você não vai compreender as coisas, porque está além da sua compreensão. Só que você precisa calar a boca dessa mente, para que você então possa sentir verdadeiramente. Ontem alguém me perguntou, como é, Paulo, esse alinhamento que você faz? Eu não consigo expressar muito em palavras, mas em sentimentos. Quando você compreende e acredita que o seu espírito está conectado diretamente com o espírito do Pai e que ele governa a sua alma o seu corpo, você cria um alinhamento e permite que você receba, permita que você receba informações que vêm de algo que você talvez não compreenda. Ontem eu estava com meu coração aflito à noite. O que era? Eu já identifiquei, eu tenho que orar. Orar para alguma coisa. E eu busco na minha cabeça o que é, para que é? Não, cala a boca, só faz o que eu estou te mandando. E aquele aperto no meu coração só para quando eu faço aquilo. Mas eu entendi. E você? Você consegue compreender o que é preciso que você faça? Sim, Marcos. Metanoia. Alteração da rota. O que habita dentro de você que precisa ser modificado para que seu coração não seja duro?
para que não seja digno da ira e que não entristeça aquele que espera e te ama de todo o coração. O que você precisa fazer? Quais são os conhecimentos que lhe faltam? Onde você está buscando sabedoria? Onde está a sinceridade do seu coração? Onde está a honestidade dos seus atos? Como que você busca mudar as coisas que habitam dentro de você? Sabe, é assim, eu quero mudar, quero muito mudar, eu sofro muito por não mudar, mas o que eu estou fazendo para mudar? Quais são as novas crenças que eu estou instalando? Jesus Cristo curou a mão do homem sem simplesmente fazer nada, só com a palavra. O que ele pode fazer com você? O que ele pode fazer com você? Como ele pode tirar por completo todas as coisas que está aí dentro de você? Como? Você consegue responder? Bom dia, Elizabeth. Você consegue responder como que ele pode tirar essa maldade que habita dentro do seu coração? Ah, não tem maldade. Tem sim, todos nós temos. Nós vivemos numa dualidade constante. E nós precisamos vigiar o tempo todo. Nós vivemos numa guerra o tempo todo. E essa guerra nos exige uma predisposição para nos fortalecer todos os dias. E esse processo de intimidade é esse processo de fortalecimento. Existem milhares e milhares de cursos aí para você desenvolver mentalmente, inteligência emocional, compreender as coisas, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. E quem está dizendo é quem já gastou muito dinheiro com isso. Se você não entrar para dentro, redundância de novo, não importa. Se você não entrar para dentro do seu eu, nada que você buscar vai resolver o que você precisa resolver dentro de você. Quando você, de fato, descobrir quem você é, por que você está aqui e para onde você vai, todas as outras coisas que você resolver fazer em sua vida vai ter um outro peso, vai ter uma outra consequência, vai multiplicar milhares de vezes. Lembra do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde ele nos ensina, e eu fiquei maravilhado com aquilo, onde ele nos ensina para vigiar e orar, mas que também nós precisaríamos multiplicar e então sermos frutíferos. Ele nos dá uma sequência para que então nós possamos viver em abundância. E aqui nesse capítulo 3 ele novamente fala, se você continuar com essa dureza no seu coração, eu vou sentir ira. Porque é dado a você o tempo todo para modificar e ele nos perdoa o tempo todo. Nós precisamos ter essa compreensão de que é preciso olhar para o coração e modificar aquilo. Sempre que você caminhar pelo Espírito, sempre que você decidir caminhar pelo Espírito, todos os dias ele vai querer te tirar do caminho. Ele quem, Paulo? Os espíritos imundos. Todos os dias. Todos os dias você se deparará com situações que vão provocar você a sair dessa situação. Às vezes de menor intensidade, às vezes de maior intensidade, mas todos os dias será sugestionado aí dentro da sua mente para que você sinta um sentimento inadequado, para que você permita que um fruto da carne tome conta de você, para que você desconheça o poder que o Espírito tem sobre você, para que você de fato esqueça ou afaste de você a capacidade que você tem de conectar o seu espírito com o espírito dele, a capacidade que você tem de fazer com que a sua alma seja submissa ao seu espírito e o seu corpo à sua alma, todos os dias. Todos os dias será sugestionado algo para você se afastar. Todos os dias
virá um sentimento enorme dentro do seu coração, falando assim: para com essa merda. Para de ser burro. Vamos viver os prazeres que nós temos que viver todos os dias nessa vida. Para, moço. Vamos assistir uma televisão, uma internet, vamos sair. Para que você vai ficar lendo? Para que você vai ficar buscando coisa? Para que você vai ficar nessa neurose de lutar contra a carne e o espírito? Isso é besteira. As pessoas estão rindo da sua cara. Para de ser trouxa, continua lutando pelos desejos que você quer construir, pelas coisas que você quer construir aqui nessa vida. Para de ser trouxa. Jesus Cristo é só uma historinha de um livro. Todos os dias você vai ser sugestionado por algo para te tirar do caminho. Todos os dias. Vai ter uma dor que vai te colocar na cama e vai falar assim: mas que porcaria é essa? Eu estou buscando evolução espiritual. Por que eu estou sentindo assim? Todos os dias. Parece que você vai estar cercado por pessoas que querem te condenar. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É muito mais fácil ceder às vontades da carne, sabia? Paulo, como você sabe isso? Porque todos os dias eu luto contra essa porcaria. Todos os dias. E aí você entra num processo de que eu preciso todos os dias, sim, eu reconheço a minha fraqueza todos os dias e eu preciso reconhecê-la todos os dias. Para que eu não entre numa situação dessa e a ponto de sair da posição de estar sendo julgado e sentar do lado contrário para passar a julgar. Nessa cena desse homem com a mão seca, nós temos 3 perspectivas de visão. A perspectiva de Cristo que vê o que habita no coração. E é muito difícil tentar compreender quem é Cristo, né? A gente só aceita e pronto. Temos a mão daquele homem, temos a posição daquele homem que tinha a mão seca e era a mão direita. Com certeza ele estava no meio de uma sinagoga, com as pessoas olhando para ele. Imagine a vergonha. Ou se ele estava movido pela fé e acreditava em Cristo, ele estava certo que ali ele receberia a providência. E ele recebeu só com uma palavra. A mão dele foi curada. E temos a perspectiva dos doutores das leis, os religiosos da época, que estavam ali só esperando Jesus Cristo errar para condená-lo. Em que posição você está? A posição de ser frutífero para alguém? De fazer o bem para alguém? Ou na posição de julgar alguém? De esperar alguém fazer o mal para você então ir lá com a sua força e com o seu poder de julgador ceifar a sua vida? Ou é a pessoa que espera receber um milagre? Que posição você está hoje? Qual é a posição que você quer estar amanhã? Lembrando da lógica do capítulo 25 de Mateus, quem não leu, vai lá e lê. Você vigia, ora, você multiplica e você transborda. Qual é a posição que você está aqui? Neste capítulo, é do que recebe a bênção? É do que espera receber? É o que está multiplicando? Ou é o que está esperando alguém errar? Nós passamos por essas fases quase que todos os dias em nossas vidas.
E nós precisamos ter essa compreensão de que tudo o que Ele espera é que nós possamos vigiar o que habita em nossos corações, para que nós possamos, de forma consciente e intencional, modificar. Porque todos os pecados nos serão perdoados, todos, exceto contra o Espírito. Quando a gente estuda leis dos homens, direito, fala assim, é proibido fazer isso, exceto se. É proibido fazer isso, salvo se. É permitido fazer isso, salvo se. Todos os pecados vos serão perdoados, exceto contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito. Mas não se preocupe. Todos os dias nos é dada a possibilidade de uma nova conexão. Todos os dias nos é dada a possibilidade de nos alimentar com o Espírito. Todos os dias é nos dada a oportunidade de levantarmos desse banco de julgadores e sentarmos ao lado do Pai. Todos os dias. Todos os dias lhe é dada a possibilidade de você perceber o que habita em seu coração. Todos os dias. E você pode modificar a frequência, mas você tem que esticar essa mão, ir lá no botão e rodar ela. Lembra do rádio? Aquele rádio antigo para a gente sintonizar a frequência, para ouvir um som mais limpo. Você tem que esticar a mão e conectar. O nosso coração é a mesma coisa. Perceba o som ruim que está saindo do seu coração. Estica essa bendita dessa mão e regula essa frequência. Regula. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, Pai. Não é? Bom, e agora é mais uma oportunidade para a gente regular a frequência. Nós vamos fazer a contemplação agora, para que nós possamos regular a frequência. E nessa regulagem de frequência, cala a boca da sua mente, pelo amor de Deus. E só permita sentir o amor de Cristo. Só isso. Só receba. Receba. Não precisa fazer nada. Só receber. Tá? Só receber. Nada mais. Nada mais. Vamos preparar aqui. Fique em um local confortável para afastar esses pensamentos. A cada enchida de pulmão, você vai colocar todos os seus pensamentos dentro de um saco. E cada sopro, jogue-os fora. Tá bom? Feche seus olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Afaste por completo seus pensamentos agora. Silencie a sua mente. Silencie o seu coração. Prepare-se para conectar com o amor de Cristo agora.
está bem ali sentado, aguardando você se levantar de onde você está e sentar ao lado dele. Ele te aguarda com um sorriso. E o coração dele diz ao seu: pode vir. Pode vir. Pode sentar aqui ao meu lado. Sente ao lado dele e sinta todo o amor que ele tem por você.
Acabou-se. Já se foram nossos 5 minutos. Na verdade foram quase 7. Eu esqueci de ligar o troço aqui. Ai, ai. Quando eu sentei na cadeira, a primeira coisa que eu falei, por quê? Ele falou, cala a boca. Ai, meu Deus do céu. Fica quieto. Pelo amor de Deus. Só sinta. Tá bom, mãe? Ai, ai, a paz que excede a todo entendimento. Só sabe quem tem a coragem de calar a boca da mente. Se conectar com a fonte. Se conectar com o amor dele. Quem tiver alguma pergunta para fazer, alguma contribuição, algum testemunho, faça isso agora. Na segunda-feira nós conversamos um pouquinho depois da contemplação e foi maravilhoso, né? Os exercícios da intimidade são esses: reflexão da palavra, contemplação intencional e o diálogo entre o eu e o eu, que é de extrema importância para que possamos assumir o governo novamente da nossa mente. Sim, Elizabeth, é só sentir a presença. Só sentir a presença. E receber. O que é algo transformador em nossas vidas, né? Calar a boca da mente, receber e depois partir para o diálogo, sincero e honesto conosco. As pessoas têm muitas dúvidas sobre como é esse diálogo. Na verdade, não é dúvida. É receio mesmo. Como é que eu vou omitir algo de mim? Tem perguntas que eu não posso fazer porque eu vou ter que dizer a resposta. Oi, Maria. Com certeza será. Essa busca é constante. Ontem uma pessoa me perguntou, fez um comentário no post do vídeo, né, que gostaria de descobrir o porquê que ela esteve aqui, porquê que ela está lá neste mundo, e eu falei, não pare, até você descobrir, vai ser extraordinário quando você descobrir. Por exemplo, você já descobriu porquê que você está aqui? É uma pergunta que você pode se fazer. Você já descobriu quem é você? É outra pergunta que você pode se fazer. E pode ter certeza, as respostas serão maravilhosas, principalmente depois desse processo. Reflexão, contemplação e diálogo. Por que eu faço o que eu faço? Outra pergunta, muito interessante. Outra pergunta, por que eu estou sentindo essa dor no meu coração? Por que esse medo? Nós temos que enfrentar esse momento do diálogo agora. É o momento de enfrentar com sinceridade e honestidade as coisas que estão aqui. As coisas que estão aqui. É assumir o governo. É você estabilizar a frequência. É sair dessa cadeira de julgador e sentar do outro lado. E só escrever. Bota pra fora. Bota pra fora. Bota pra fora. Ah, que tipo de pergunta? Qualquer uma. Bota pra fora a pergunta. Qual a melhor pergunta? Bota pra fora. Paulo, você teria condições de fazer perguntas? Sim. Todos os dias eu faço perguntas pra mim. Faça uma pergunta. Faça uma pergunta. Alguém faça uma pergunta, pelo amor de Deus, só pra eu não passar vergonha aqui. Eu tenho buscado mudança todos os dias. Eu quero perder o medo de mim mesmo, de errar e me acusar. Não tenha medo de errar. Todos nós erramos o tempo todo. Se você parar para perceber que a evolução é um constante derrubar e crescer,
cair e crescer, olha a natureza. Se você olhar a forma como a floresta se comporta, por exemplo, existe aqueles que cumprem a função e depois precisa sair do sistema, então cai. E ao cair, nascem novas coisas. Nós precisamos cair. O erro é importante para as nossas vidas. O erro é importante. É óbvio que você não vai errar várias vezes na mesma coisa, né? Então você errou uma vez, aprenda e vai para o próximo. Vou errar de novo, mas quem vai te julgar? Quem tem o poder de te julgar? Ninguém, só Ele. Só Ele tem o poder de te julgar, ninguém pode te julgar. Fez sentido, Elizabeth? Ninguém pode te julgar, entende? Quando a gente tem a capacidade de se afastar desse julgamento dos outros, e isso já não mais nos ofende, nem nos oprime, então nós demos mais um passo para a intimidade, mais um passo para a liberdade. Porque quantos de nós ficamos presos com medo de alguém nos julgar, né? Oro e vigio o dia todo. Uma situação que me fez pecar, julgar, sentir o Espírito Santo me tocando neste momento. Me frustrei muito com autogovernar. Alba, eu não consegui, deixa eu ler de novo. Oro, vigio o dia todo, só no fim do dia eu vejo uma situação que me fez pecar. Bom, esse processo de reflexão todos os dias sobre nossos processos, Alba, é de extrema importância para a gente passar a exercer o autogoverno que foi nos dado. E essa reflexão das coisas que fizemos nos dias e perceber como nós fomos fracos, nos dá mais força ainda para enfrentar o próximo dia. A autocobrança vem. Como Deus é um Pai misericordioso que amamos, sentimos travado e a autocobrança vem com sentimentos. Sentimos o perdão. Você pode se perdoar. É assim. Quando nós temos a consciência de que cometemos algo que feriu alguma coisa, nós temos que enfrentar algumas situações. A primeira situação é se perdoar. A primeira oportunidade que você tem é você reconhecer que você fraquejou, mas que o perdão sobre si é dado a você. Então você se perdoa. Por quê? Para a autocomiseração não tomar conta. E você não se colocar numa posição de coitadinho que precisa do perdão do outro o tempo todo. E aí você muda por completa frequência. Como não permanecer no erro e vencer as lutas contra nós mesmos? Identificar o erro. Lutar contra. Ter a noção de que nós estamos em guerra todos os dias. E todos os dias você precisa se fortalecer mais. E cometer o erro hoje não necessariamente vai te condenar para o resto da vida, né? Nós podemos todos os dias ter um renovo. E reconhecer o erro é uma evolução. É uma evolução de intimidade. Quanto maior é a nossa capacidade de compreender o erro, maior é a nossa capacidade de não cometê-lo novamente, sabe? Maior é a nossa capacidade de não cometê-lo novamente. Quando eu pratico algo que está instalado no meu subconsciente, eu faço isso no automático e depois percebo e falo, nossa, o que eu fiz? Ah, eu fiz isso, então eu não quero mais fazer. Aí você intencionalmente ataca essa ação que você tem e não comete mais. O perdão, para mim, voltando ao assunto do Carlos,
é uma das formas mais importantes para a gente compreender como é mudar a frequência. O perdão, ele nos faz bem para o nosso coração. Eu tinha uma compreensão errada sobre o perdão. E depois que eu passei a ter a compreensão de que o perdão favorece primeiro o meu coração, então todas as coisas mudaram. Quando nós conseguimos nos perdoar por algo que nós cometemos, nos tira um peso gigantesco do nosso corpo e nos ensina que nós podemos perdoar aqueles que nos ofenderam, mas esse perdão não tem nada a ver em ser amiguinho, de se rebaixar, de se colocar numa posição de humilhação. Não, não, não. Perdoar é você afastar o que habita aqui dentro do seu coração. É você assumir o governo de que você não quer mais sentir isso. E se eu estou me condenando por algo que eu fiz na minha vida, eu posso me perdoar porque Ele me perdoou. Então, quando eu aprendo a auto-me perdoar, então eu aprendo a perdoar os outros. Mas é só para afastar o sentimento. Eu não preciso ser bonzinho, amiguinho, ou me humilhar. Eu tinha uma percepção errada de perdão, que eu precisava me humilhar. E é errado. Que bom, Valéria, agradeço. Espero que essa mensagem possa levar alguém ao amor de Cristo, né? Elizabeth, essa situação de você estar no mesmo erro e você percebe, continua, isso é uma questão que está instalada no seu subconsciente. Ocorre o gatilho e você pratica. Ocorre o gatilho e você pratica. E depois você percebe que é um erro. E você se pergunta, por que eu fiz? Você fez porque está instalado no seu subconsciente e você está programado a agir. O que você tem que identificar? Qual é o gatilho? Eu já contei uma história aqui sobre como eu me posicionava dentro do mangueiro com os animais. Eu fazia uma coisa que eu aprendi com meu avô, com meu pai. E aí eu consegui modificar porque eu identifiquei o gatilho. Identifica o que causa essa ação que você considera como um erro. E aí quando você identificar o que causa, você ataca essa causa. Consegue? Lene, consegue sim. Consegue. Você precisa ter a noção de que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Tudo que a carne quer é que você não se arrependa desse erro, que você continue aí, nessa posição, militando pelos frutos da carne. Mas você pode, se você quiser, e se isso verdadeiramente habitar em seu coração, você pode caminhar pelo espírito. Você pode caminhar pelo espírito. E de fato viver algo novo. Dificilmente a gente vai esquecer, Neide, o que nós fizemos. Dificilmente você vai esquecer. Você coloca lá numa caixinha do seu subconsciente. Mas vão ter momentos que isso vai surgir novamente em sua mente. O que você vai fazer ao perdoar é não mais deixar que aqueles sentimentos negativos tomem conta de você. E aí você vai perceber que aquilo que foi feito contra você, o que você fez, foi uma oportunidade de aprendizado para você se tornar mais forte em espírito. Dificilmente nós vamos esquecer. Tem algumas técnicas de programação neurolinguística que a gente usa para afastar os pensamentos. Mas eles ficam lá, numa caixinha, sabe? E pode acontecer alguma coisa que ele vem e te lembre daquela situação. Aí o que você tem que fazer? Vigiar o seu coração, para que aquilo não se torne uma frequência negativa. E você já perdoou, lembra? E tá bom, passou, entende? Você perdoa, mas não esquece. Então, dificilmente a gente vai apagar a memória, ela vai ficar lá, instalada. Só que o que você tem que cuidar com o perdão é o que habita aqui dentro do seu coração. Se você lembra e sente tudo aquilo de novo, então você realmente não perdoou. Então você tem que exercer o perdão. Agora, se você lembrar e aquilo já não te faz mais mal, já não te perturba tanto, então de fato você perdoou. Por exemplo, eu tive uma situação muito complicada com uma pessoa muito querida para mim, que me ofendeu de uma forma muito grande. Toda vez que eu pensava nela, que eu
passava do lado, vinha aquele sentimento ruim. Mas como que essa pessoa fez isso comigo? Mas como isso, como aquilo, como... Aí eu exerci o perdão, né? E agora eu vejo, lembro, e aquilo não me faz mais entrar numa roda negativa de pensamento, entende? Presta atenção aqui, ó, no que vibra aqui. Aí sim você vai saber se você está perdoando ou não. Sim, Elizabeth, manda um direct para nós, para a gente conversar, tá bom? Que bom, muito obrigado pela participação de vocês. Essa conversa que nós temos é edificadora. Edificadora. Que bom que a minha esposa me deu um tapa na cara assim, ela falou assim: ô, tem gente querendo perguntar, rapaz. Ai, meu Deus, é que eu sou novo nesse trem aqui, eu ainda vou criar habilidade. Transformar através de buscas constantes, a lembrança de cicatriz que não dói, através da conexão constante com Cristo. Enchemos nossa mente e não damos mais espaço para pensamentos negativos. Com certeza, Marcos. Com certeza, isso mesmo. Eu acredito nisso. Quanto mais nós buscamos conhecimento, mais nós vamos empilhando crenças, mais nós vamos tendo a capacidade de observar essa frequência, mais nós vamos assumindo o poder de modificar essa frequência, mais nós criamos a habilidade de nos conectar com ele o tempo todo e que nos dá força para modificar essa frequência. Ontem uma pessoa assim, muito espiritual, eu vou fazer um testemunho aqui. Ontem uma pessoa assim, que me ajuda muito no direcionamento espiritual. Ontem eu me vi respondendo perguntas dela. E eu falei: pai, que troço é esse aqui, hein? O que está acontecendo? Aí o sentimento que veio: cala a boca, só bota para fora. E foi o que eu fiz. Ai. Tem coisas que vão acontecer nesse caminho da espiritualidade que a gente não compreende, mas só bota para fora. Isso. O exercício do perdão é aquele: perdoar 70 vezes 7. Bora. Mas o perdão é a frequência. O perdão é a frequência aqui, tá? Bom, vamos finalizando a nossa live hoje. Foi um grande prazer novamente. Amanhã às 7 horas estamos de volta. Horário oficial, 6 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Quem quiser mandar uma conversa no direct, estou à disposição, tá, Elizabeth? Fica à vontade. E é isso aí. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Que o dia possa ser maravilhoso. E não esqueça do diálogo entre você e você, tá bom? Um forte abraço, até mais.